nome de Jesus. Vá em frente, aleluia, porque Deus é contigo. E voltando à mensagem, meus queridos, meus amados irmãos, continuando a mensagem, e agora na palavra aqui diretamente, a ordem é marche, vá em frente, louvado seja Deus. Por mais que esteja dificultosa a situação, mas Deus fala nesta noite para você, vá em frente, porque Deus é contigo em nome de Jesus. Esta é a palavra que Deus nos coloca em nossos corações, Deus coloca em nosso coração, louvado seja Deus. E nós acabamos de ler o texto bíblico, meus queridos e amados, aonde mostra pelo contexto bíblico aí, que Israel estava cercado, que Israel estava numa situação muito difícil, louvado seja Deus. Humanamente, ele estava em um beco sem saída, uma situação desfavorável, aparentemente, humanamente, não tinha solução, não tinha saída, mas é nesse momento que Deus atua, é nesses momentos, meus queridos, meus amados irmãos, que Deus ele entra com a saída. É nesse momento que Deus nos surpreende. E é sobre esta reflexão que Deus nos coloca em nossos corações, que queremos passar para a amada igreja. Se nesta noite você veio com o meio cabisbaixo, você veio meio empático, com a situação difícil, talvez você esteja passando, mas nesta noite Deus fala ao teu coração. A ordem é marche, não pare, continua, avante, vá em frente. Sabe por quê? Porque o teu Deus é contigo. Por mais que se levante o mar seja aparentemente intransponível, mas quando nós vemos um grande mar, Deus vê um caminho, louvado seja Deus. E Deus vai fazer o caminho, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus vai fazer o caminho. Por mais que você olhe e não veja a solução, mas contigo nesta noite está o Deus que faz tudo acontecer em nome de Jesus. O primeiro tópico que eu quero passar para os irmãos, apenas 2 tópicos, junto com o louvor, é comando estratégico de Deus. Aí fala o tópico 1, nem sempre, meu amado irmão, nem sempre o caminho mais curto é o melhor. Em Êxodo capítulo 3, versículo 17, se o irmão colocar ali, nem sempre o caminho curto é o melhor. 3:17, veja bem. Quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal, que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse, se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Nem sempre o caminho mais curto é o melhor. O caminho mais curto, meus amados irmãos, pelo texto bíblico, contexto, era pela terra dos filisteus. E é interessante que quando nós olhamos para a geografia bíblica, nós vemos que quando eles saíram do Egito, digamos do Egito pela geografia bíblica, como se fosse nessa parte aqui da bateria, quando eles saíram do Egito, eles chegaram a Ramsés, que fica na entrada aqui, e depois diz a palavra de Deus, que, meus amados irmãos, eles foram para Sicote, depois para Etã, e diz que a terra de Canaã era como se fosse para lá, pela geografia bíblica, onde está o piano ali. Vamos fazer uma comparação. E se ele seguisse daqui de Ramsés, saindo do Egito, pegando a beira-mar, que ali tem um grande mar, chamava-se Mar dos Filisteus, e atualmente hoje é chamado Mar Mediterrâneo, o grande Mar Mediterrâneo, seria aproximadamente, diz alguns estudiosos, uma faixa de umas 2 semanas, eles chegariam andando a pé. Porém, a Bíblia diz que Deus não fez ele ir conduzir pela estrada principal, o território dos filisteus, porque os filisteus eram um povo militarizado, acostumado com guerra. Israel não estava acostumado. Então, o que é que Deus fez? Deus fez ele rodear. Veja os irmãos aqui, é como se fosse o Mar Vermelho. E o Mar Vermelho ele se dividia em 2 partes, 2 braços. Um braço do lado de cá era o cabo de Acaba, e do lado de cá é o cabo de Suez.
aonde tinha o braço do Mar Vermelho, onde tinha na frente, possivelmente o lugar exato onde eles pararam e atravessaram o Mar Vermelho. Então, meus queridos e meus amados irmãos, veja que em vez deles irem direto pela costeira, pelo deserto, chegar mais rápido, Deus fez ele vir para cá, atravessar, passar pelo Mar Vermelho, atravessar todo, porque aquilo tudo era deserto. Deserto de Parã, deserto de Sem, ou de Sim. Aqui na ponta do grande deserto tinha um monte Sinai, um monte Horebe. Então Deus fez ele rodear, e a Bíblia diz que eles passaram mais de 40 anos. Mas tudo isso era o propósito de Deus. Porque para Deus, né, como eu acabei de ler os irmãos, nem sempre o caminho mais curto é o melhor. Então, meus queridos, meus amados irmãos, Deus sabia primeiro o que ia enfrentar. Logo ao início, se ele fosse pelo caminho dos filisteus, eles poderiam se assustar e se arrepender-se, como diz a Bíblia. Primeiro, nós vemos que eles viveram séculos como escravo. Nós vemos em Êxodo 12, versículo 40, Êxodo 1, versículo 11 e 14, viveram muitos séculos como escravos. O texto bíblico diz quase 130 anos, mas nós analisamos que isso possivelmente desde o tempo de Abraão. Então, resumindo, não quero entrar em detalhe, mas resumindo, diz alguns estudiosos que é aproximadamente 210 anos, contando o tempo, porque nem todo o tempo que ele viveu no Egito foram escravos. Teve o tempo de José, e aquele tempo foi um tempo muito bom para eles. Eles foram viver ali como visitantes ali no Egito, foram bem recebidos através de José. José era governador, tinha um faraó que gostava de José, então viveram muito bem ali. Porém, a Bíblia diz que quando morreu José e o faraó, surgiu outro faraó, aí houve sim, começou uma perseguição, porque aumentava-se o número de israelitas, o faraó começou e os egípcios começaram a ficar assustados. Então os irmãos conhecem aquela história, aonde resolveram matar todos os primogênitos, e ali foi salvo Moisés, porque tinha um propósito para ele. Então, primeiramente, nós vemos, meus queridos e meus amados irmãos, que o caminho mais curto não seria o melhor, porque primeiro viveram século como escravo, não estava acostumado à guerra, não tinha experiência militar, emocionalmente e espiritualmente estavam frágeis. Então, se ele fosse no caminho mais curto, ele certamente, como diz a própria palavra de Deus, se ele estivesse de enfrentar uma batalha, pode ser que mude de ideia e volte ao Egito. Então, Deus não permitiu. Aí vem a nossa segunda parte aqui do tópico primeiro. Nem todo caminho difícil significa ausência de Deus. Eles deixaram de ir para um caminho mais fácil, vieram para um caminho mais difícil, por todo o deserto, passando pelo Mar Vermelho. Mas, meus queridos, meus amados irmãos, era um caminho difícil, mas Deus estava com eles, louvado seja Deus. Talvez você esteja passando por um momento difícil, de dificuldade, mas o que mais importa é se Deus está com você, louvado seja Deus. Aparentemente parece que você vê o mar intransponível, porque eu vou entrar mais em detalhe aqui, quando ele acaba de chegar aquela parte ali, porque veja que Deus faz ele retornar, e quando ele chega ali, meus queridos, meus amados irmãos, ele vê um mar intransponíveis. Talvez você esteja nessa situação, mas o que mais importa é se você está na direção de Deus. Aparentemente você pode parecer que parece que Deus me abandonou, porque nós vemos pelo texto bíblico, quando os egípcios com seus exércitos vinham atrás do povo, o povo se assustou, orou a Deus, aí foi reclamar com Moisés. Eita, povo difícil ali, né? Mas o que importava era que Moisés, ele estava na direção de Deus. E quando nós estamos na direção de Deus, meus amados irmãos, temos que ir avante, temos que ir em frente, louvado seja Deus. Até aparentemente que não haja solução, mas com Deus a solução vai aparecer. E nem todo caminho difícil significa ausência de Deus. Veja bem, Deus ordena algo aparentemente ilógico. Queria que o irmão visse esse texto e abrisse aí, vamos lá em cima. Êxodo 14, versículo 2, 1 e 2, que nós acabamos de ler. Deus ordena algo aparentemente ilógico, sem sentido. 14, 1, agora é o 14, 2, irmão. Ordena aos israelitas
que dê a volta e acampe em Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, acampe ali à beira do mar, em frente a Baal-Zefão. Então, meus queridos amados irmãos, quando eles saíram da terra do Egito, que eles foram primeiro para Sucote, depois para Etã, dá a entender o texto bíblico que eles foram para esse Pi-Hairote, e quando ele estava indo para Canaã, Deus mandou voltar. Aí parece até algo ilógico. Por que mandou voltar? Por que Deus mandou ele voltar? Se ele estava a caminho. Então, quando Deus mandou ele voltar, porque Deus tem propósito. Mas, aparentemente, parece algo ilógico. Às vezes, Deus dá uma direção que a gente fica a indagar. Por que Deus está dando essa direção? E aí, meus amados irmãos, pelo texto bíblico, quando o povo de Israel viram que os egípcios estavam chegando com seus cavalianos, com mais de 600 homens ali, cavalo, um exército enorme. Diz aos comentadores, aproximadamente mais de 1.600. Então, e muito mais, os principais e outros. Quando o povo de Israel viu ele chegando, aí olhou para um lado, como diz a Bíblia aí, em Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Então, de um lado estava Migdol, e do outro estava ali em beira-mar, em frente a Baal-Zefão. Baal-Zefão, digam estudiosos, que era como se fosse uma terra de pessoas canibais. E Migdol era montes intransponíveis. Então, quando eles oraram, montes intransponíveis. De outro lado, não tinha saída também. Atrás vinha o exército de Faraó, à frente o grande mar. Aí começaram a murmurar. E começaram a murmurar Moisés. Será que trouxeram aqui porque faltou sepulcro no Egito? Mas nós vemos que Moisés, com a grande fé de Deus, ele mandou o povo confiar em Deus. Porque se Deus mandou por aquele caminho, é porque Deus tinha um propósito, Deus tinha uma solução. Mas, meus queridos, meus amados irmãos, mas é interessante nós refletirmos sobre esse texto bíblico, porque realmente quando Deus dizia, tu Moisés, por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. Vai marchar para onde, se você só vê o mar na frente? Se do outro lado é montanhas, para trás vem o exército de Faraó. Alguns estudiosos chamam pela geografia bíblica, de beco sem saída. E realmente é como se fosse um beco sem saída, esse nome Pi-Hairote. Uma situação que eles se encontraram que não via saída. E parece ser fácil dizer, vai em frente. Mas você vê um mar. Como se tem um mar? Mas aí é onde entra o Deus do impossível. O Deus que faz maravilha, louvado seja Deus. Porque, meus amados irmãos, é interessante frisarmos antemão que Deus, quando manda eles voltar, ordena aos israelitas que deem a volta e acampem em Pi-Hairote. Ele não mandou voltar para o Egito, mandou voltar para aquele lugar específico, porque ali Deus ia manifestar a sua glória, para que ficasse marcado de eternidade que Ele é Deus sobre a vida do seu povo. Louvado seja Deus. Então Deus, primeiramente, Ele não manda você voltar para o Egito. Você que aceitou a Cristo, você que está firmado na fé, caminhando, progredindo, louvado seja Deus, rumando a nova Canaã celestial, você não pode voltar para o Egito, não. Por mais que o diabo esteja soprando nos seus ouvidos, para você desistir da caminhada, retornar. Mas Deus não manda você retornar. Deus manda você ir para um ponto estratégico, para o que Ele quer dizer para você e para mim, louvado seja Deus nesta noite, que Ele é contigo, por mais que seja intransponível, por mais que você se encontre num beco sem saída, mas seja qual for a situação, Deus tem a solução para você, em nome de Jesus. Não volte para o Egito. Siga em frente. Deus fará as coisas acontecer. Louvado seja Deus. Então, qual era o propósito? Talvez você me pergunte, pregador, qual era o propósito que Deus mandou ele retornar para Pi-Hairote, para aquele beco sem saída? Diz o texto bíblico em Êxodo 14, 17, como nós acabamos de ler, Êxodo 14, 17, primeiro, Deus queria endurecer o coração de Faraó. Deus queria endurecer o coração de Faraó, fazer com que ele perseguisse o povo. Eita! Porque Deus queria que ele perseguisse mesmo o povo. Queria endurecer.
Porque Deus ia manifestar a sua glória, ia destruir todos os inimigos, e o nome do Senhor a ser glorificado, louvado seja Deus. Segundo, qual o propósito que Deus tinha com isso? Manifestar a sua glória de uma forma sobrenatural. Porque sou sobrenatural naquela situação, meus irmãos. Porque na frente tinha um grande mar, atrás um exército de Faraó, de lado tinha montes intransponíveis. Então aquilo era um momento que só algo sobrenatural. Mas nós servimos um Deus do sobrenatural, o Deus que faz maravilha, o Deus que abre o mar, o Deus que faz maravilha em nosso meio, para que a sua igreja tenha vitória em nome de Jesus. Levante a sua cabeça. Porque por mais que você se encontre numa situação difícil, aparentemente um beco sem saída, mas você tem um Deus que faz algo sobrenatural acontecer. E Ele vai dar a sua vitória em nome de Jesus. E terceiro, qual é o propósito terceiro, pregador? Ensinar confiança. Ensinar que o povo pudesse confiar nele. Porque muitas vezes nós só confiamos em Deus quando vai tudo bem, quando as coisas estão acontecendo, quando as coisas estão progredindo. Mas muitas vezes quando Deus leva para uma situação difícil, eita, parece que não vai, eita, parece que isso não está dando certo, eita, parece que a gente faz um propósito e aquilo não está acontecendo, eita, parece que a gente marca reunião aqui e os irmãos não querem participar, parece que no louvor os irmãos estão meio desanimados, parece que marca o encontro de casal e os irmãos ficam meio desanimados. Ora, parece que a situação está difícil, aí muitas vezes desanima, mas neste momento é que você tem que levantar a cabeça e seguir em frente em nome de Jesus. É nesse momento que as coisas estão difíceis é que nós temos que confiar em Deus. Mostrar a confiança. Deus queria mostrar a confiança ao povo, porque, meus amados irmãos, essa é a verdadeira fé. Quando você confia em Deus. Já preguei até para os irmãos um tempo passado aqui, falando sobre a verdadeira fé. Que a verdadeira fé não é uma fé emocional ou intelectual. A verdadeira fé, ela engloba tudo, é uma fé prática. Quando você sai do emocional, sai do intelectual e parte para a prática. Se você não partir para a prática, essa fé, ela não serve. A fé verdadeira, a fé plena, é quando você parte para a prática. Ou seja, no texto original bíblico, eu olhando, pesquisando na Bíblia, no texto original, no grego, essa palavra fé ela quer dizer confiança. Quando você confia, você entrega-se a Deus. Quando você confia, você parte para a prática. Você não fica só no emocional e intelectual. Tem pessoas que ficam só no emocional e no intelectual. Não adianta se você ficar aqui, evidentemente que esses dois passos, ele leva para a fé verdadeira. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa acreditar. Mas se você não partir para o terceiro, de nada adianta. Confiança. Você está confiando em Deus? Se você não confia em Deus, você está numa fé puramente emocional ou intelectual. E é nesses momentos difíceis que nós precisamos confiar em Deus. E o importante é estar na direção de Deus. Por mais que a situação esteja difícil, estar na direção de Deus. Aí chegamos em Pi-Hairote, onde os egípcios, uma palavra grega, que é boca de junto, o pântano, onde tinha muitos pântanos ali no Mar Vermelho, naquela parte, no finalzinho do Mar Vermelho, tinha alguns pântanos e chamava esse lugar Pi-Hairote desse lugar de junco, ou de pântanos. Que no sentido figurado, eu falei para os irmãos, significa beco sem saída. Pela geografia bíblica mostrava isso, um beco sem saída. Então, meus amados irmãos, Israel viu o mar na frente. Mas quando Israel viu o mar, ele disse: Moisés, por que clamas a mim? Diz o povo que marche. Diz ao povo que marche, mas na frente tinha um mar. Moisés, o povo, via o mar, mas Deus via um caminho pelo meio do mar. Essa é a fé, meus irmãos. É a fé que nos traz levar ao impossível. A fé olha o impossível e vê o sobrenatural.
O homem olha para ali e vê um mar, um grande mar, mas Deus viu um caminho, louvado seja Deus. Muitas vezes é na nossa vida, louvado seja Deus. Às vezes nós vemos uma situação difícil, um grande mar, um obstáculo, muralha, empecilho, obstáculo, mas Deus vê caminho, Deus vê vitória, Deus vê alegria, Deus vê na frente de nós glorificando a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Às vezes você passa por uma situação, um beco sem saída, que você aparentemente não vê nada de bom, mas Deus já está vendo na frente, você glorificando e adorando a Deus em nome de Jesus. Aleluia! Saia daqui com esta palavra no seu coração. A fé olha o impossível e o sobrenatural acontecer. Aí vou entrar na última parte, tópico 2. Diz ao povo que marche. Diz ao povo que marche, Moisés. Porque, meus queridos e meus amados irmãos, o texto diz, por que clamas a mim? Deus já deu a resposta. Aí você pergunta, né? Por que Deus disse isso, né? Por que clamas a mim? Bota aí, irmão, o nome de Jesus, o texto. Êxodo 14, versículo 15. Por que clamas a mim? Então o Senhor disse a Moisés, por que está clamando a mim? Diga o povo que marche. Mas não é certo clamar? Não é certo orar? Mas tem momento, irmão, de clamar, e tem momento de agir. Tem momento de fé. Tem momento de ação, louvado seja Deus. Moisés orou, mas Deus já deu a resposta. Diz o povo que marche. Mas como marchar, se na frente está o mar? Ah, você está vendo o mar, Deus está vendo o caminho, louvado seja Deus. Diz o povo que marcha, ou seja, confiança é isso, meu irmão. Quando você vê o mar, mas você continua marchando, e o mar, as coisas vão acontecendo, porque você está confiando em Deus, você está usando a sua fé. Aleluia! Ou a sua fé só tem que ver algo para poder crer? É como Tomé, né? Tem que ver para crer. Mas a fé é isso, ela vê o impossível. Por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo que marche. Ô, meu amado irmão, Filho de Deus Altíssimo, nesta noite prega esta palavra, diz a ela que marche, diz a ela que vai avante, diz a ela que prossiga, que não desanime, que não desiste, que não abaixe a cabeça. Ai, irmã, mas está acontecendo isso, aquilo outro. O teu Deus é maior, louvado seja Deus. Ai, irmã, estamos numa situação difícil, o teu Deus é maior, Ele vai fazer proeza, vai fazer maravilha. Sabe por quê? Nós seguimos a um Deus, a igreja embaixo serve ao Deus de Israel. O Deus do impossível, o Deus que faz a coisa acontecer, o Deus, por mais que você veja as coisas difíceis, um beco sem saída, mas o teu Deus é maior, louvado seja Deus, e é nesse Deus que temos que confiar, louvado seja o nome de Jesus. Então nesta noite, pense nisso, fortaleça a sua fé. Muitas vezes fica olhando para Ciclano ou para Beltrano, o irmão está desanimado, o irmão está... Você tem que olhar para Cristo, você tem que olhar para Deus, a sua visão está para o alvo, louvado seja o nome de Jesus, você tem que estar firmado na rocha, naquele que vive e reina para todo sempre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha fé não está nos olhos de alguém não, nos humanos não, meu amado irmão, a sua fé, a minha fé, ela deve estar firmada no Deus de Israel, o Deus que abre o mar vermelho, o Deus que faz o impossível acontecer. Aleluia, siga em frente, vá avante, irmão Sandro, siga em frente, vá avante, não pare, mas irmão, é para acontecer ainda mais, vai em frente, siga, vá no propósito, louvado seja Deus, Deus vai abençoar cada vez mais, vai dar carro, vai dar casa, vai dar aquilo, vai dar bênção, vai dar maravilha, é só acreditar, é só prosperar. Mas o irmão está criticando, o outro está falando isso, que critique, meu irmão, o teu Deus é aquele que vive e reina para todo sempre, Ele vai te dar a vitória, no nome de Jesus, como já está dando. Aleluia! Siga em frente, não desanime. Aleluia! Meu amado irmão, há momento de exclamar, mas também há momento que temos que marchar, temos que ir avante, louvado seja Deus, temos que ir adiante. A fé verdadeira não é verbal, a fé verdadeira ela é prática.
Aleluia. Ela é fé prática, é de confiança em Deus. Aleluia. Então vai em frente. Não desanime, não desista. A mensagem de Deus é essa que Ele coloca no meu coração. Diz a imagem, diz ao povo que vá avante. Diz à irmã Eliane que não desista. Não desanime porque está na frente. É do grupo ali. Muitos irmãos desanimam casal. O teu negócio é com Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Siga em frente porque a vitória vem do alto. A vitória vem de Jesus, aleluia. E quando as coisas acontecerem, aí muitos dirão, mas eu estava ali, eu estava orando pela irmã, mas louvado seja Deus, muito que começa a criticar, falar isso, aquilo, outro, não olhe para isso, não olhe para obstáculo, não olhe para a dificuldade, olhe para aquele que vive e reina para todo sempre. Esta é a palavra de Deus. Marcha a igreja e baixe, vai avante e segue em frente, em nome de Jesus. Quando Deus manda marchar, meus irmãos, Ele entra na guerra e você não está só. Quando Deus manda marchar, diz ao povo que marche, Moisés. Não está só, eu estarei contigo. Louvado seja Deus. E aí, meu querido, meus amados irmãos, para nós encerrarmos, eu vou ler alguns textos bíblicos. Se a irmã puder colocar. Pode colocar ali que os irmãos acompanham. Em Êxodo 14, versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento leste, o Senhor abriu o caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. Quando Deus manda o povo marchar, Ele entra na guerra. Israel marchou, o resto, se os irmãos for ver pela palavra de Deus, foi Deus quem fez. Aleluia. Deus abriu o mar, Êxodo 14, 21. Deus secou o mar, Êxodo 14, 21. Deus confundiu os carros de Faraó, Êxodo 14, 21, versículo 25. Deus protegeu o povo, Êxodo 14, versículo 20. Deus afogou os inimigos, Êxodo 14, versículo 22. A batalha é de Deus, Êxodo 14, versículo 30. Ou seja, se você for olhar biblicamente, no contexto bíblico, foi Deus quem fez, foi Deus quem afundou, foi Deus quem fez maravilha, e o povo só fez o que? Marchar. Quando você marcha, Deus vai na frente, Deus vai dando vitória, aleluia. Então embaixo, nesta noite, levanta a cabeça e marcha, logo começa a marchar. Deus vai fazer maravilha em nosso meio, em nome de Jesus. Mas você tem que ser um desses que marcha também. É que os irmãos marchando na frente, e tem irmão que fica sentado ali, acanhado. Você faz parte do corpo, você é a igreja. Quando Deus diz a Israel, você é Israel de Deus. Diz a Israel que marche, você faz parte. Você tem que marchar também para a vitória. Louvado seja Deus. Porque quando você marcha, você confia em Deus. Quando você marcha, você dá crédito a Deus. Quando você marcha, você está glorificando o nome do Senhor. Então Ele começa a fazer maravilha. Ele começa a fazer proeza. Sabe por quê? Porque você está confiando em Deus. Você é Israel de Deus, você é igreja. Marche em nome de Jesus. Quando se diz marcha, é para a igreja toda, é para Israel. Alguns querem até como que ficarem de fora. Se você fica de fora, você não faz parte da igreja. Se você foi comprado pelo sangue de Jesus, você faz parte da igreja. Então você tem que marchar também. Você tem que mergulhar também, fazer parte, entrar no seio, fazer parte de algum departamento, fazer parte até dos momentos, seja qual for. Você tem que se envolver. Aqui nós temos, meus irmãos, amados irmãos, momento de oração e intercessão. Se envolva na intercessão. Ore a Deus, faça algo, se envolva. Deus diz nesta noite que você também tem que marchar. Quando você marcha, você confia naquele que vive e reina para todo sempre. Em nome de Jesus, marcha a igreja. A ordem é marche. A palavra de Deus nesta noite é vai avante. A palavra de Deus nesta noite é siga em frente. Não pare. Passamos por um período aí, muitos aí de carnaval, de coisas mudando, muito desanimam nesse período. Olha, se você está com a fé firmada, passe o que quiser, meu amado irmão. A sua fé está naquele que vive e reina para todo sempre. E você vai avante, você vai em frente, vai prosseguindo, porque o seu alvo é Cristo.
O seu alvo é a mansão celestial, é a terra de Canaã. Louvado seja Deus, aleluia. Nesta noite Deus fala ao teu coração. O teu alvo é as nações celestiais. O teu alvo é Cristo. Mas nesta noite Ele te diz, avante. Não pense nem em desanimar. Às vezes quer desanimar por coisa boba, coisa simples. Porque alguém olhou com isso. Porque alguém me disse uma palavra negativa. Pelo amor de Deus, meu querido e meu amado irmão, quando o meu irmão acabou de colocar, se você for olhar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por você, por mim, por nós, você nem tinha ter vergonha de pensar nisso. É de você levantar a sua cabeça. Você nesta noite dá um brado de vitória. Nesta noite nós vamos sacudir o inferno, dar um chute na cara de Satanás e dizer que esta igreja vai para frente. Essa igreja vai para frente. Sabe por quê? Essa igreja é do Senhor Jesus. Essa igreja é de Israel. O Israel de Deus está aqui. Eu convido Israel de Deus. Se você é Israel de Deus, quem puder, fique-se em pé, já glorificando, já exaltando, já louvando a Deus. Os músicos vêm aqui para nós adorarmos e glorificarmos aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia! Convido os irmãos do louvor a vir aqui na frente. Nesta noite você vai marchar para a vitória em nome de Jesus. Aleluia, porque Deus te dará a vitória. Se você chegou nesta noite cabisbaixo com a cabeça baixa, tristonho, entristecido por uma situação ou outra, não vale a pena não. O seu negócio é com Deus. A maior vitória está com Cristo. Esse é o maior milagre, esta é a maior vitória que nós podemos alcançar neste mundo, meu amado irmão. Este mundo é passageiro. Esta noite, quando os irmãos do louvor se aproximam ali, esta semana, no início da semana, segunda, terça-feira, soube a notícia de um rapaz que eu trabalho com ele, bem jovem, 22, 23 anos. E ele estava lutando, de repente, ele é um atleta, gostava de jogar futebol, de vez em quando me chamava, ele mora de Jacitinho ali, trabalhou comigo lá na prefeitura, e de repente ele me chamava, assim, de repente, de uma hora para outra, ele passou a sentir mal e foi diagnosticado com câncer do sangue, leucemia. E ele lutou pela vida, os irmãos foram em Pernambuco, fizeram até aquele negócio da célula-tronco, lutando muito tempo, mais de ano ele lutando. E quando no fim de semana eu fiquei sabendo que ele faleceu, e ali orando a Deus, e Deus fala meu coração, nós estamos aqui de passagem, meu amado irmão. E tem pessoas que querem viver nesse mundo, parece que para sempre, né? Estamos de passagem aqui. O nosso lugar não é aqui, louvado seja Deus. Nós estamos marchando para a nova Canaã celestial. Então, meu querido, meu amado irmão, não é momento de desanimar, não. Não é momento de ficar triste, não é momento de se alegrar. É momento de cada vez mais, cada passo mais. Se hoje eu estava alegre com Jesus, amanhã eu estou mais alegre. Eu estou mais firme nos passos de Jesus. Você nesta noite recebe esta palavra. Não é momento de desanimar, não. Deus diz para você, é momento, filho meu, de você ir avante, de você prosseguir, de você ir à frente. Louvado seja Deus, porque o teu Deus é maior. Aleluia. Vamos adorar a Deus em nome de Jesus. Irmão Davi, irmão Sandro, em nome de Jesus. Aleluia. Siga em frente. É momento de seguir avante. É momento de seguir em diante. Não é momento de desanimar, não. É momento de prosperar. É momento de acreditar. É momento de fé. É momento de perseverança. Porque Deus fala na sua palavra nesta noite. Para você, para mim, para nós. Siga avante, marche. Porque a vitória é certa. Em nome de Jesus. Neste lugar, levanto as Aleluia. minhas mãos, só penso em te adorar. Pastor Livres vai se aproximando
E vamos todos glorificar a Deus, buscar tua exaltar aquele que vive e reina para todo sempre.